querido Altamiro, estamos falando do presidente Lula. Até agora, a imprensa brasileira... Aliás, ontem o Arbex me deu uma bronca, né? Falou, Conde, não existe imprensa brasileira. Imprensa brasileira não existe, né? É uma máfia, porque eles caem numa crítica que nem nos Estados Unidos e nem em Israel existe, né? A crítica tão forte que eles fizeram ao presidente Lula por ter dito aquela verdade que ele disse. Seja bem-vindo, Altamiro Borges. Quero uma fala inicial sua sobre esse episódio. Tudo bem, doutor Conde? Prazerzão em estar contigo, mestre. Tá. Então, Conde, esse negócio que o Arbex fala, o Arbex tem um belíssimo livro sobre a imprensa canalha, né? É um belíssimo livro. Imprensa canalha? Depois eu acho aqui e te mostro. Um belíssimo livro do Arbex, vale a pena ser lido. A imprensa brasileira, ela é isso, ela tem um complexo de vira-lata com relação aos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos disserem, ela concorda, e como Israel é um satélite dos Estados Unidos, ela também tem esse complexo de vira-lata com relação a Israel. Além do que, o lobby sionista, o Fernando Moraes deu uma belíssima entrevista ao Breno, né, onde ele diz isso, o lobby sionista nos meios de comunicação do Brasil é fortíssimo. O lobby sionista é de visitas permanentes a redações, aos diretores de redação. Eles vigiam. Eles vigiam. É um negócio pesado. Eles fazem um trabalho que mais parece da Mossad, mais parece de serviço de inteligência. É um negócio impressionante, né? E segundo o Fernando Moraes, que conhece bem como funcionam essas coisas, esses bastidores da imprensa. Então, a imprensa brasileira, diante dessa fala do presidente Lula, que é uma fala que é feita por líderes religiosos, judeus, é feita por rabinos, é feita por várias entidades populares de Israel. A crítica ao genocídio na faixa de Gaza, é comparando mesmo a política sionista, a política colonialista, racista, ao nazismo. Tanto é que usa-se muito o termo de nazi-sionismo. Isso é feito em Israel. Em Israel, você tem manifestações constantes em Israel contra o genocídio em Gaza. Mas a imprensa brasileira transformou essa declaração do Lula, que, volto a dizer, ela é dita por rabinos judeus, ela é dita por entidades judaicas, ela é dita em manifestações de rua em Israel, transformou essa fala de Lula no fim do mundo. O Lula disse o óbvio. O óbvio. O Lula disse uma verdade que é constatada. O que Israel está fazendo com uma violência desproporcional diante do ataque do Hamas, o que Israel está fazendo, o que o Estado sionista, o Estado terrorista de Israel está fazendo em Gaza, é uma política de genocídio, que se compara muito ao que foi a política do nazismo contra os judeus. Não nos números, não na proporção, mas se compara... Veja, você pega só para citar um caso, desculpa. Pega um caso agora. O Estado terrorista de Israel forçou o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas na faixa de Gaza até Rafah. E concentrou essas pessoas em Rafah. Isso lembra muito o que os nazistas fizeram no gueto de Varsóvia. Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Concentrou em Varsóvia. Tanto é que os judeus tiveram direito a se rebelar. Se rebelaram. Então, o que o Lula falou está constatado. É o campo de Varsóvia, em Rafah agora. O que o Lula falou é só pegar que essa imprensa não divulga essas imagens. Porque se divulgasse essas imagens permanentemente, criaria um outro clima na sociedade. É só pegar o que está ocorrendo com as crianças em Gaza. Criança não tem nada a ver com Hamas. É só pegar o que está ocorrendo com as crianças em Gaza. São 12 mil crianças assassinadas desde o início. É uma morte. É uma a cada 3 minutos. A cada 3 minutos está morrendo uma criança.
A cada 3 minutos, em 4 meses. Saiu agora um estudo que é um estudo impressionante, é de chorar. Você lê, você fica... Eu peguei trechos, que é um estudo de uma ONG chamada Save the Children, Salve as Crianças. Esse estudo mostra que 10 crianças são mutiladas por dia na faixa de Gaza, com a perda de uma ou ambas as pernas. Isso em 4 meses. Há 4 meses... Está acontecendo isso. Está acontecendo isso. É uma coisa horripilante. É uma limpeza étnica que o Estado terrorista de Israel está fazendo. Isso não tem nada a ver com os judeus, não tem nada... Isso tem a ver com o Estado terrorista de Israel. Até porque, mais uma vez relembrando o papo de ontem com o Zé Arbex, inclusive, se quem quiser assistir a entrevista que eu fiz com o Arbex, está aqui no canal da TVT. O meu canal foi hackeado. Eu não sei se o Altamiro ficou sabendo, mas foi hackeado. Aí eu recuperei o canal, e aí o YouTube tirou o meu canal do ar ontem. Mas eu já estou em conversas de novo, quer dizer, uma novela, vamos ver como é que vai acontecer. Acho que a probabilidade de eu ter o canal de volta é grande, mas para quem está procurando o canal do Conde e não está achando, é isso, tá? Peço paciência para vocês. Daqui a pouco eu vou ter uma resposta. Mas o Arbex diz o seguinte: o Netanyahu ele é o maior inimigo de Israel, porque ele está fazendo com que Israel se torne um pária internacional. Israel está aos frangalhos economicamente, porque não tem mais turismo, né? Ele está tendo dificuldade de importações, exportações também. A produção está muito paralisada ali em função desse conflito, né? E ele diz que Netanyahu não vai parar esse conflito, porque se ele parar, ele cai e pode ser preso. Então ele vai continuar. E se esse conflito pode se expandir ali, coisa que os Estados Unidos não querem. É um xadrez muito complexo, né, Altamiro? A verdade é essa, né? Essa expressão, primeiro só, eu fui ver aqui, depois eu te pego o livro está aqui atrás, eu só preciso achar, mas o livro do Arbex, que eu aconselho, é um livro chamado Jornalismo Canalha. É um belíssimo livro, foi editado pela... Deve estar fora de edição, né? Porque... É antigo, mas é um belíssimo livro. É um estudo sobre o papel da imprensa brasileira que o Arbex fez, precioso. Teve um tempo atrás que eu estava tentando convencer o Arbex a republicar todos os livros dele, mas ele não está nem aí, ele não liga. Agora, isso que ele diz do Netanyahu, eu acho que é corretíssimo. Ele é o maior inimigo de Israel. O Netanyahu estava para cair. O Netanyahu estava tendo manifestação toda semana, manifestações gigantescas, pedindo o impeachment do Netanyahu. Acusando o Netanyahu do quê? De nazista, de autoritário. Ele queria restringir o papel do Supremo. Ele queria restringir a democracia israelense, que já é uma democracia que estava em frangalhos. Né? Então, o Netanyahu estava tendo manifestações que vinham crescendo todo final de semana, manifestações gigantescas em toda Israel pedindo impeachment dele. Netanyahu tem um monte de processos de corrupção. O cara é um bandido, bandidaço. O Netanyahu se aliou ao que há de mais extremista em Israel, o partido dos colonos, partidos, né, dos que agridem os palestinos. Né? Só setores fascistas mesmo da política de Israel. Então, Netanyahu, a guerra para ele, que não é uma guerra, a guerra é quando você são exército contra exército, forças mais ou menos equivalentes. Né? Aí não é uma guerra, ali é um genocídio. E não é contra o Hamas, não tem nada a ver com o Hamas, é contra o povo palestino. É para acabar com o povo palestino, é para anexar o território palestino. Não é isso? É colonialista. O Netanyahu, esse genocídio praticado, que eles chamam de guerra contra o Hamas, é o que está salvando o mandato dele. Né? Porque ele fez um discurso de união nacional contra o ataque do Hamas, né? E que não pode ter divisão nenhuma, é o que está salvando. Continuam tendo manifestações contra ele em Israel, manifestações fortes, manifestações, inclusive, convocadas por rabinos, por líderes religiosos, continuam tendo. Né?
Mas o que está salvando o mandato dele é isso. E é o que o Arbex disse. Esse cara, terminado esse processo, e esse é o desejo de todo mundo, paz, trégua, né? Convivência de dois estados, terminado esse processo, esse sujeito vai ser empichado e vai ser preso. Isso é ele é um carniceiro, é um bandido. Netanyahu é uma praga da humanidade, é uma praga da humanidade. Ele falar que Lula é persona não grata no mundo é ele. Netanyahu é detestado no mundo inteiro. Netanyahu sofre derrotas atrás de derrotas na ONU, só que ele não respeita a ONU, ele não quer saber de direito internacional. Ele é um genocida. Virou o estereótipo de um ditadorzinho, né? O Netanyahu, né? Ele não respeita a ONU, né? Vai lá, massacra o povo, só que ele tem as costas quentes, né? A diferença é essa. Sim, tem as costas quentes, porque ele tem. É o que diz o Biden. O Biden falou, se Israel não existisse, a gente criava. A gente tinha que criar. Ô, Altamiro, deixa eu trazer aqui comentários. É uma testa de ferro dos Estados Unidos naquela região. Com um certo poder de autonomia, tem voo próprio, Israel, né? Às vezes até cria atritos com os Estados Unidos, mas é uma extensão dos Estados Unidos, uma extensão militar dos Estados Unidos. Pois é. Tem um analista que diz que é o maior porta-aviões dos Estados Unidos. Exatamente. Olha, a Isa Moraes, deixa eu agradecer aqui, ela está colaborando conosco via Superchat. Jandira Ferreira está dando aplausos aqui para o Lula. Ana Pimenta. E o MEC assiste a tudo de camarote, a gente estava comentando aqui de educação. Obrigado, Ana Pimenta. Edson Antunes, pois ok, filhos ok, educação faz falta. E ele diz ainda aqui, esses portugueses em sol usurparam. Aliás, a gente está chegando à conclusão, o Oriente sempre foi demonizado pelo Ocidente, né? Por essa cultura etnocêntrica, europeia, europeizante, depois americanizante, né? Saxônica, anglo-saxônica. E só que a verdade, ela está vindo, né? Na verdade, os ocidentais são os grandes genocidas da humanidade, né? Holanda, Portugal, Espanha, né? Todo mundo matou, Reino Unido, né? Sem parar pelo mundo todo. E as vítimas são o Oriente, né? São os árabes, são os africanos, né? Os indígenas americanos. É isso, né? É simples. Eles não querem, de jeito nenhum, aceitar essa ficha que está caindo. Olha, o Walid Fepal, que é o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, acabou de mandar aqui para mim uma matéria, né, publicada na página da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, e com a seguinte manchete, né? Lula tem razão e o mundo apoia em sua denúncia do genocídio, e o mundo o apoia em sua denúncia do genocídio de Israel na Palestina. Só quem não apoia é a imprensa brasileira e o Netanyahu. O resto, inclusive judeus, apoiam o que o Lula disse. Inclusive, o Lula teve o apoio de uma comunidade judaica aqui no Brasil. Agora, deixa eu só dar um dado que a FEPAL traz aqui, né, para dizer, né, da comparação Holocausto e genocídio em Gaza. Em 135 dias de genocídio na Palestina, são 29.398 mortos, assassinados, né? E 8.000 corpos desaparecidos sob escombros. Total, 37.398 palestinos assassinados. Isso representa 1,68% da população de Gaza. Se você aplicar esse percentual na Segunda Guerra, durante 6 anos da Segunda Guerra Mundial, se fosse aplicado essa proporção, a Segunda Guerra Mundial teria matado 2,3 bilhões de pessoas. Então, eu acho que o Lula pegou leve, né, o Tamiro? O que você acha? Eu acho que não pegou leve, não. Acho que ele falou a verdade que tinha que ser falada. Falou a verdade? Certo, isso. Lá na Etiópia, né, uma cúpula africana, né, falou no momento certo, fazendo uma crítica correta à decisão de alguns países europeus e dos Estados Unidos de boicotarem a agência da ONU
para refugiados palestinos. Ele fez uma crítica dura a isso, que é um crime. As pessoas já estão... Esses dados da FEPAL, né? 135 dias, 29 mil mortos, 8 mil desaparecidos em escombros. Desses 29 mil mortos, mais de 12 mil crianças, né? Um monte de crianças órfãs, né? Um monte de crianças sem perna, sem braço. Né? Essa desgraceira toda, eles ainda deslocam, você vê, eles deslocaram Israel, o Estado terrorista de Israel, não é o povo judeu, não, o Estado terrorista de Israel deslocou das regiões da faixa de Gaza para Rafah 1,5 milhão de palestinos. Rafah tinha 160 mil, 200 mil habitantes. Agora tem 1,5 milhão que foram deslocados para lá. E agora, ataque a Rafah. Ataque a Rafah. E as agências internacionais simplesmente... E as potências capitalistas europeias simplesmente retiram a grana que era dedicada à Agência Internacional da ONU que cuida de refugiados palestinos. Então, o Lula criticou essa decisão, é uma decisão criminosa, tanto é que o governo brasileiro vai injetar dinheiro nessa agência da ONU, e o Lula, eu acho que foi certeiro na crítica, num ambiente correto, né? Na Etiópia, nessa cúpula da África, foi certeiro na crítica. Está tendo essa reação toda da imprensa, está tendo... Você vê quem está defendendo... Quem está criticando o Lula, achando que o Lula errou na comparação ao nazismo? Os nazistinhas brasileiros. Carla Zambelli, Bolsonaro, Malafaia, é todo mundo que está quase preso, né, aqui no Brasil. Pois e todo mundo que é fascista. Você pega o Bolsonaro, na campanha eleitoral dele, teve apoio explícito de células nazistas brasileiras. Bolsonaro chegou a ser fotografado com um cara que adora se trajar de nazista, com a suástica nazista, que é chefe de... aí, Altamiro, é uma humilhação. Como é que ele teve o apoio da Conib? Que teve o apoio. Inclusive, o presidente da Conib é assim com o Bolsonaro. Tem. Agora é isso, são os fascistas brasileiros atacando o Lula por criticar Israel. São os fascistas brasileiros. Então, você citou aí, é o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinho. Flávio Rachadinho, inclusive, um ridículo, porque ele chegou um absurdo fazer essa comparação com o Holocausto. Outro dia, o imbecil comparou os presos do 8 de janeiro ao Holocausto. Ele comparou. O Panaca falou uma coisa recentemente, comparou os patriotários que foram presos ao Holocausto e agora diz que o Lula cometeu um absurdo ao falar do Holocausto. Estou me lembrando disso. O sujeito meio, ele tem uma diarreia mental, parece. Né? Tem algum problema. Né? Aí vai outro que vai criticar o Lula. Governador de Goiás. O governador de Goiás foi fundador da União Democrática Ruralista, que democrática não tinha nada, era uma milícia ruralista para perseguir lideranças camponesas, para assassinar lideranças camponesas. Vai o Ronaldo Caiado, criador da UDR, criticar o Lula. Ronaldo Caiado, que agora está querendo ver se fica com o espólio do Bolsonaro, caso o Bolsonaro fique realmente inelegível. Ele quer ser o candidato do bolsonarismo em 2026 à presidência da República, já lançou a candidatura dele. Ele vai criticar o Lula. Carla Zambelli, que carinhosamente a turma chama de deputada pistoleira, aquela que perseguiu um jovem negro nas ruas do Jardim, aqui em São Paulo, né? Criticar, ela que pediu o impeachment, essa turma. Ou seja, os fascistas brasileiros estão se juntando ao nazi-sionista israelense, que é o Netanyahu, estão se juntando para criticar o Lula, para dizer que o Lula é persona não grata, para dizer que o Lula cruzou a linha vermelha. Não, quem cruzou a linha vermelha faz muito tempo foram os neonazistas de Israel. Que arrogância, né? Que pretensão, esse negócio de linha vermelha. Esse pessoal, né? Esse governo, esse cara, Netanyahu, ele se acha o proprietário da cocada do mundo, né? Uma coisa impressionante, não respeita ninguém. E eu fico assim, como é que a gente, né? Um país do tamanho do Brasil tem uma imprensa tão provinciana e vira-lata, parece uma imprensa de um paiseco de banana, de república de banana,
o Altamiro. E eles têm recursos, você conhece bem aí, bom, sabe? A Rede Globo, tá, a quarta TV do mundo em tamanho, receita. Enfim, é uma loucura isso aqui. Eu tô meio cansado, viu, Altamiro, dessa situação, viu? Como é que a gente vai reverter isso, né? Essa vira-latice, assim. Você falou que, não sei se foi você ou o Genuíno que falou hoje aqui, que a imprensa brasileira reproduz, né, o imperialismo. É pior do que imperialismo. Nem a imprensa americana caiu de pau em cima do Lula como a imprensa brasileira. É impressionante. Nem o jornal israelense, o Haaretz. A imprensa, esse é um complexo da imprensa brasileira, é o complexo de vira-lata. O que sai dos Estados Unidos ele apoia, como Israel é um satélite, é um porta-aviões dos Estados Unidos, apoiam também o Estado terrorista de Israel, o sionismo, né? E vão reproduzindo. Além disso, junta a má qualidade. Você pega, isso tem a ver com a crise dessa mídia tradicional, você pega nesse conflito, nesse genocídio que está sendo promovido em Gaza, a Globo está com uma correspondente apenas lá. Em outros conflitos, em outras épocas, né, da Globo, você tinha vários jornalistas cobrindo eventos internacionais de impacto. Agora está com uma jornalista, que está trabalhando que nem doida, está com uma jornalista fazendo a cobertura e o resto é só comentarista. E os comentaristas são todos com esse espírito, com esse complexo de vira-lata, né? E são todos, já estão em campanha contra o Lula, principalmente em função das eleições municipais desse ano. Já estão preparando o seu time para as eleições municipais desse ano. É só comentarista, é só opinião. Né? Trabalho de jornalismo, não, você vê, não tem. Quais são as imagens produzidas pela Globo em Gaza? Não tem. Né? Quais são os repórteres, né? Indo lá, indo atrás, vendo essas cenas, por exemplo, de invasão de hospitais, de ataque a campos de refugiados. Né? Quais são? Você tem o que permite fugir um pouco da cobertura dessa mídia colonizada, dessa mídia com complexo de vira-lata, dessa mídia sionista, o que permite fugir um pouco é o que está saindo na internet. Né? São as contradições desse mundo, são os filmes, né? São as produções feitas na internet, né? Os pequenos vídeos, né? Que são vídeos que você assiste e dá uma tristeza lascada de crianças ensanguentadas, de crianças dilaceradas, de famílias chorando, de pais com as crianças mortas no colo, né? Cenas assim do gatinho no colo de uma criança que acabou de morrer, miando. São cenas terríveis. Essas cenas, essa mídia, né, que agora está tão brava com Lula, não transmite. Né? Então, junta uma concepção, junta uma linha editorial, né, com também baixa qualidade de produção. Né? Dá nisso. Ô, Altamiro, para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho da situação brasileira, talvez uma boa notícia, na verdade. Eu não sei se você viu, mas a arrecadação do governo em janeiro foi recorde. Parece que passou 79 bilhões do que estava sendo esperado, que é uma notícia, sobretudo para o Haddad. E depois tem outro dado também, de que as multas cobradas, né, pela gestão Haddad, pela Receita Federal, também resultaram em 40 bi, o que são resultados preliminares, são prévias, precisam ser confirmadas depois. Agora, se isso for verdade, o Haddad vai conseguir, né, fazer, inclusive, o déficit zero dele, sem comprometer os repasses para a educação, para nada disso. O que você pode dizer para a gente sobre isso aqui? Quer dizer, o governo precisa ter sorte também, mas acho que competência também para cobrar as multas, etc. Não, brincando com o termo sorte, voltando ao papel terrível da imprensa brasileira. Né? Foi um editorial do Estadão que, quando começaram a sair os dados da economia, o editorial foi Lula tem sorte. Lula tem sorte, Não tem nada a ver com sorte, o Estadão sabe disso, um jornal da oligarquia, é uma oligarquia, mas não é burra, sabe disso.
que não tem nada a ver com sorte, tem a ver com ações de governo, né? Então, se o governo reajusta o salário mínimo acima da inflação, o salário mínimo estava congelado há 4 anos. Se o governo aumenta a isenção do imposto de renda, como fez na semana passada, aumenta a isenção, né? Só esse aumento de isenção do imposto de renda vai beneficiar 15 milhões de trabalhadores brasileiros, para 2 salários mínimos. Se o governo faz um programa como esse Desenrola, que estimula crédito, se o governo tem várias políticas sociais que são revitalizadas, recuperadas depois de ter sido destruídas pelo golpe e pelo bolsonarismo, tudo isso mexe com a economia, tudo isso aumenta consumo, aumentando o consumo precisa de mais produção, precisa de mais comércio, aumentando comércio, aumentando produção, aumenta emprego, aumentando emprego, diminui a massa de trabalhadores na reserva, melhora a renda dos trabalhadores. Então, isso é o que explica por que a economia ficou em 3% no ano passado. Com todas as previsões que ia ser de 0,8%, que ia ser um desastre e tal, né? Com aquele Paulo Guedes que está sumido, que dizia que não dava 6 meses para o Brasil virar uma Argentina e 1 ano para virar uma Venezuela. Cadê o Agorento? Cadê esse sujeito estranho chamado Paulo Guedes? Né? Isso tudo fez com que a economia se mexesse. Então, não foi sorte. Agora, o aumento da arrecadação também não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com isso, tem a ver com uma maior fiscalização, tem a ver com portarias que foram adotadas, que cobram de quem não estava pagando. Né? Você pega mesmo na questão das armas. Né? Então, isso melhora a arrecadação. Se isso vai ser suficiente para atingir o déficit zero, aí eu tenho dúvida. Mas e nem é o importante o déficit zero também. O importante é que o governo está arrecadando. E eu acho que esse dado, se confirmar, eu disse aqui que são prévias, vai ter um impacto político também ali nas negociações com o Congresso, porque o governo não vai ficar tão mais dependente para certas coisas do Congresso. Meu querido Altamiro Borges, diga, querido, pode falar. Para quem quiser ler, o André Singer, que é um dos maiores conhecedores do que é o Lula e o lulismo, foi inclusive secretário de imprensa, porta-voz do Lula. O André Singer deu uma belíssima entrevista mostrando que essa questão da meta de déficit zero e o arcabouço fiscal pode ser um grande gargalo do presidente Lula no ano de eleição. Vale a pena conferir a entrevista. É uma entrevista muito interessante. Eu vi a entrevista. Vamos tentar trazer o André Singer aqui também para falar com a gente. Obrigado, Altamiro Borges. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no 11 News. Amanhã estaremos de volta, pontualmente às 11 da manhã. E continuem com a nossa programação aqui nas nossas redes. Valeu, Altamiro Borges. Um beijo para você. Até semana que vem. Doutor Conde, abração, mestre.